A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e olha só que maravilha, né, meus irmãos? Hoje é o segundo áudio, como surgiu Israel, meus irmãos. Como surgiu Israel? Olha só que maravilha, né? Ontem nós terminamos ali em Gênesis capítulo 24, versos 62 a 67, né? Onde Isaac agora encontra Rebeca, né? E eles vão continuar essa linhagem, né? Da onde vai vir Israel, para a gente ter esse compreendimento correto, meus irmãos. Glórias a Deus por isso. Vamos lá? Olha só, lembrando, meus irmãos, que a gente está falando do Antigo Testamento, mas alguns cristãos um pouco emocionados vai dizer que a gente não pode seguir nada do Antigo Testamento. Errado. Há muitas coisas boas do Antigo Testamento. Se fosse assim, Deus não tinha nem deixado isso ser escrito, tá entendendo? E aí o que acontece? Nós não devemos ficar colocando candelabros em cima do púlpito, isso eu entendo, tá? Isso eu entendo e eu concordo. Não devemos ficar usando as vestimentas judaicas, que não tem nada a ver, isso é uma mistura, tá? O judaísmo é uma religião, então a gente não tem que seguir aquilo, tá entendendo? Eu concordo, tem pastores aí que ficam usando roupas, um monte de coisinhas, né, que tá errado. Mas Deus vai clarear o pensamento deles, né? Tá super errado, meus irmãos, eles ainda não entenderam a Bíblia. Mas tudo bem, não tô falando que eu sou entendido mais que eles, né? Mas a Bíblia deixa claro isso, deixa claro que isso é sombra, tá? Você veste a sua sombra? Não veste, então... Vamos entrar nesse detalhe não. Então a gente não tem que ficar buscando adorações sobre isso. Mas conhecer é necessário. Porque como é que você vai saber como que nasce, como que é um arroz, se não tiver uma história lá atrás? O agricultor que pegou uma sementinha, que plantou, preparou a terra, ele arou a terra, ele jogou a sementinha ali, ele regou, ele cuidou, ela nasceu, cresceu, ficou madura e ele colheu. Aí vem para o celeiro, do celeiro vai para a empresa, da empresa vai para o mercado, do mercado vai para o seu carrinho, e do seu carrinho vai para o seu armário, do seu armário vai para um pote, do seu pote vai para a panela e você faz o arroz que alguém fala que está muito gostoso. Teve uma história lá atrás, não teve? Então, mas é necessário. Quando meus filhos eram pequenos, eles ficavam falando assim, papai, o que faz o ketchup, né? Então eu explicava para eles que vinha do tomate, né? Então a gente tinha que explicar a natureza de cada coisa, tá entendendo? Por isso que eu estou trazendo para vocês como surgiu Israel. Porque se vocês estão tendo estudo comigo, praticamente eu estou ensinando vocês todos os dias, né? Eu não vou deixar vocês sem saber de uma coisa tão maravilhosa assim. Então, a gente tem que saber. Se alguém perguntar para você, você já sabe bastante coisa. Você tem o primeiro áudio aí na sua mão, é só você ouvir de novo para você já começar a saber da onde veio Israel. Bom, lembrando, né, que nós paramos ontem em Gênesis 24, 62 a 67, né, que Isaac encontrou Rebeca. E agora, lógico, como todo casal, eles vão ter filhos, né, e Rebeca vai ficar grávida, né. Abre em Gênesis 25, vamos lá, Gênesis 25, versículo 24 a 27, olha só, Gênesis 25, versículo 24 a 27, né, ó, olha o que está escrito aí, ó, e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Olha que interessante, né? Ela ficou grávida de gêmeos, né? Então, Rebeca, que era esposa de Isaac, né? Isaac é filho de Abraão, ok? Abraão teve um filho com Sara, chamado Isaac, filho da promessa. Isaac, depois da morte de sua mãe, encontrou Rebeca, e aí o que aconteceu? Teve teve dois filhos com ela, né? E aí havia gêmeos no seu ventre.
E saiu o primeiro, ruivo, e todo como um vestido peludo, né? Tipo assim, ele era muito cheio de pelos, essa criança, o primeiro que nasceu. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, né? Imagina a cena quando a parteira puxa uma criança e a outra vem grudada, segurando o calcanhar dela, né? E aí, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Então, Isaac tinha 60 anos quando nasceu seus dois filhos, um chamado Esaú e o outro chamado Jacó, meus irmãos. Olha só. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça. Ele era muito bom, ele era um bom caçador, né? O pai se orgulhava muito disso. Varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, né? Jacó gostava mais de ficar em casa, né? Olha aí, aqui nós temos então o nascimento de duas nações, né? E aí o que acontece? Esaú é o primogênito, pois nasceu primeiro, ok? Mas ele não dá valor a essa grande bênção. Então Jacó e sua mãe trama tomar dele, né? O que acontece, meus irmãos? Essas duas crianças brigavam no ventre, né, de Rebeca. Essas duas crianças se mexiam ali. Dava a entender então que parecia que Jacó ia nascer primeiro, mas talvez alguma coisa aconteceu que Esaú conseguiu chegar primeiro. Vamos ler isso? Gênesis 25, 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel. Então ele ficou 20 anos sem ter filhos, né? Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. Então agora Isaque casa com Rebeca. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por uma mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha só o que está dentro do ventre dela. Verso 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim. E se foi-se a perguntar ao Senhor. Olha só, as duas crianças ficavam brigando dentro do ventre dela, meus irmãos. É por isso que dá-se a entender que Jacó, ele perdeu a luta dentro da barriga. Mas aqui fora, ele tomou a primogenitura, algo que o irmão não deu valor, né? Veja o verso 23. E o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Viu? Deus, mesmo que Jacó saiu por último, Deus declarou a vitória de quem era justo. Tá entendendo? Quem tinha que nascer primeiro era Jacó. Jacó perdeu a briga dentro da barriga da mãe, vamos dizer assim. Então Esaú nasceu primeiro. Só que Esaú não valorizava a primogenitura, né? Que é o nascer primeiro. Primogênito. Né? Jesus não é primogênito, Jesus é unigênito, porque não tem outro filho depois dele, tá entendendo? Nós somos filhos por adoção, mas filho legítimo dele é só Jesus, tá? Ele é unigênito, que significa único. Nós somos primogênitos, que significa outros filhos depois de nós, né? Então, fazendo assim, nasceu essas duas crianças, né? E o próprio Senhor, no versículo 23 do capítulo 25, está dizendo que o maior servirá ao menor. Olha que interessante. Quem nasceu primeiro? O maior, Esaú. Esaú vai ter que servir o menor. Olha só. E aí nós temos o nascimento dessas duas crianças, duas nações, né? E aí nós vamos compreender um pouquinho mais
amanhã, meus irmãos, né? Amanhã a gente se delicia um pouquinho mais sobre essa história, porque agora nós temos 2 personagens aí, né? Mas nós vamos falar somente de um. Nós vamos começar a falar da linhagem de Jacó, porque o alvo e o foco vai ser Jacó. Amém? Bom, glórias a Deus por isso, meus irmãos. Olha só que maravilha. Anota aí a lição de casa, né? Ó. A lição de casa hoje é Salmo 88, verso 18. Salmo 88, verso 18. Eu não tenho aniversariantes, né? Mas eu tenho aqui um abraço. Eu quero mandar um abraço para todos do grupo Maná do Céu e para a irmã Maria, lá de Goiás, né? Glórias a Deus por isso. Ela já me ajudou bastante aí também. Glórias a Deus. Deixa eu aproveitar, né, meus irmãos, e já falar aqui dos meus PDFs. Você gosta de estudos? Às vezes você está indo para o seu trabalho e você pode ficar estudando os PDFs do Pastor Alex. Não é áudio, tá? É um estudo que eu mando no seu celular, é um estudo do Pastor Alex. Eu vou falar os temas, tá? E você pode comprar por R$5. Cada R$5 eu vou jogar ali, meus irmãos, para juntar dinheiro para montar as cestas básicas também. De repente você tem R$10, você pode comprar 2 estudos, saber mais um pouco, né? Invista no seu conhecimento e assim eu vou poder, meus irmãos, montar as cestas básicas. Olha só, eu vou hoje falar um pouco, amanhã falar um pouco e depois da manhã falar um pouco. São muitos estudos, tá? Eu tenho um estudo chamado Conhecendo o Temor, que eu creio que você vai gostar bastante. Você precisa saber sobre o temor, porque às vezes você não tem ele, tá? A chave que abre a porta do reino. Você deve possuir essa porta, essa chave. Se você não tiver, é complicado. Como é que você vai abrir a porta do reino, né? Discipulado. De repente você não teve um discipulado na sua igreja, ou seu pastor quer dar um discipulado, mas não tem um entendimento. Você pode comprar e presentear para ele. É só mandar pelo celular que ele vai receber lá, tá? O estudo do Apocalipse, meus irmãos, custa R$5. Você vai saber tudo sobre o Apocalipse, né? E o sonho de Deus, gente. Como assim? Deus dorme para ter sonho? Não. Vamos entender isso? R$5 e você vai adquirir e me ajudar, meus irmãos. Pastor, me dá sua conta. A minha conta, meus irmãos, por enquanto eu vou dar do Bradesco, tá? Que essa da Caixa aqui não tá existindo ainda, mas ó, agência 0407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo. Amém? Pastor, me dá seu Pix, 2830 58 69806, ou meu Pix de telefone, 11 9 7109 3166. Amém? Bom, glórias a Deus. Vocês me ajudando, meus irmãos, eu vou poder comprar os alimentos das cestas básicas. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.